Meus amigos, Rogério Ceni ficou pistola com essa história do Cauli, hein? Bom, se você já chegou aqui, eu quero agradecer a presença aqui no nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. É de graça, você não paga nada. Se você for irmão de camisa, vai dar aquela moral aí pra gente cada dia mais falar sobre o Botafogo. Se não for, dá aquela moral também, curte aí, porque a gente tem muita informação sobre o futebol brasileiro, principalmente sobre o Botafogo, mas sempre sobre o futebol brasileiro, certo? Curta também nosso vídeo, compartilhe e vamos que vamos pro vídeo. Rapaziada, Rogério Ceni começou a alfinetar ou alfinetou o Botafogo ontem numa entrevista, né, que ele deu no pós-jogo, e aí complicou a situação toda, né? Azedou basicamente aí a negociação do Botafogo aí sobre o Cauli, né? Rogério Ceni, ele disse assim que é muito fácil tumultuar o ambiente dos outros, né? Apresentar proposta que é bom nada. Ele não está à venda. Então o Rogério Ceni fez essa frase, essa afirmativa aí, né? Logo depois que teve um empate aí de 1-1 com o Internacional na noite de quinta-feira. A gente está gravando esse vídeo na manhã da sexta, né? Você está acompanhando aqui com a gente. E aí ele alfinetou Renato Paiva, alfinetou o Botafogo, ficou pistola com a situação aí, né, da conversa do Botafogo com o Cauli. Então ele disse, né, para os jornalistas que estavam lá, que não tinha proposta nenhuma, o Botafogo não tinha feito proposta nenhuma ao Cauli, né, ao menos que a direção tenha passado alguma coisa para ele, né, sabia de nenhuma proposta, né, e aí foi para cima, disse, ó, às vezes o cara vai lá, pega o telefone, são falas dele, né, porque trabalhou com o cara, dá uma ligadinha pro cara. Da minha parte do grupo, lógico que a decisão nessa área é sempre deles, mas eu não venderia o jogador. Não teve R$ 1 de proposta, não teve um centavo. Que é muito fácil você pegar o telefone e dar uma ligadinha pro jogador para dizer, ó, briga aí e tal. Disse, isso aí foram falas do Ceni, né? Aí a questão é o seguinte, né? Por que ele teria falado isso, né? Primeiro porque ele não está usando o jogador, simples, ele não usa o jogador. E aí o nome dele entrou no jogo, né? Como ele não bota o jogador para jogar, o jogador está parado, e aí começa a ter essa movimentação aí de possível saída do jogador, cai na conta dele. Ele precisou então basicamente apontar essa situação, meio que jogando a responsabilidade, né, para o Botafogo, para o Renato Paiva, o que é muito comum, gente, no mercado da bola, essas propostas acontecerem, já que a gente está com uma janela aberta, né? Então, quando o Ceni fala isso, ele tenta um pouco livrar a cara dele, já que ele não está também colocando o jogador para jogar, né? E aí soltou essa, que não teve proposta, não tem interesse na troca, ou coisa assim, né? E aí disse que o jogador, ele não venderia o jogador, mas em contrapartida a gente vê que o jogador também não está sendo valorizado lá. E ele diz que deixa claro aí que se for vontade do jogador sair, tudo bem, né? Mas que o Botafogo não teria feito isso. Agora, qual é o interesse do Botafogo tumultuar também o ambiente do Bahia, né? Isso aí parece uma coisa fora do normal, né? Qual seria esse interesse direto? Pode até falar, mas são adversários da Libertadores, tudo bem. Então o Bahia não vende para o Botafogo, vende para outro jogador, mas essa coisa da proposta a gente sabe que acontece o tempo todo. E aí, gente, ficou feio, né? Ficou feio, o Ceni detonando aí o Botafogo, ele continuou falando na entrevista, né? Sobre o jogador, ele fala, hoje foi usado justamente para tentar dar superioridade no meio de campo, que o Inter joga nesse 4-1-3-2, baixando hora para 5-3-2, então ele achando que ter a bola hoje era muito importante. E o Cauli é muito útil para a gente, e é muito fácil você tumultuar o ambiente dos outros, apresentar proposta que é bom, absolutamente nada, e o Cauli, na minha parte, não está à venda. Essas foram palavras do jogador, palavras do Ceni, perdão, em relação a essa questão da negociação do jogador. Mas, como eu disse para vocês aqui em outros vídeos e, né, nas conversas que a gente tem sobre a contratação do Cauli,
O Jonas Tellman, que foi um jornalista, que é um jornalista, né, ele disse aí que o Bahia pediu pelo menos 10 milhões de euros, que hoje convertido seria basicamente aí 62 milhões de reais para abrir conversa. O Botafogo antes estava tentando trazer o jogador por empréstimo, né, reservando o direito de comprar no fim do contrato, mas a questão é que o Bahia não aceitou também, né? E aí depois o Stelman traz essa informação de que o Bahia teria pedido 10 milhões de euros. Como eu disse aqui em outro vídeo, eu acho que o João Textor não vai pagar 10 milhões de euros pelo Cauli, né? Por todas as circunstâncias que a gente já falou aqui. Mas, gente, a gente tem que agora também botar um pouco aí na mão na consciência, né? Porque se o Botafogo chegou nesse patamar, foi culpa do próprio Botafogo, né? Que não analisou direito aí o elenco que tinha e foi deixando então a coisa para o último momento, já que semana que vem a gente tem o fechamento da janela nacional, né, de contratações. Então o Botafogo acaba ficando também sendo colocado nessa situação, né, na berlinda, uma vez que o Botafogo está precisando de meio campistas e não contratou lá no início, não fez negociações importantes no início e agora tem que ficar convivendo com altos preços e com essas questões sendo colocadas. Então é isso, gente. Eu estou trazendo para você aqui a atualização dessa questão do Cauli, né? E toda a situação que causou aí o mal-estar, a insatisfação do Rogério Ceni para com o Botafogo. Então é isso. Vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado e até a próxima.